Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, bora aqui a notícias do nosso tricolor de aço, né? Vamos ficar uns dias sem jogos do Bahia, mas confesso que estou super alegre porque já vem jogo aí dia 9, né? Então já deu aquela sensação boa. Gente, vamos abordar um assunto aqui que está em alta ultimamente, né? As entrevistas do Talisca falando sobre a sua possível volta para o Bahia, que ele tem vontade, né, de voltar a jogar no Bahia e tal. E eu vi alguns torcedores dizendo que não queria, que tipo assim, a história já acabou. E aí o Dito Lopes, no programa do nosso querido Márcio Martins, ele fala sobre essa questão da vinda de Talisca, que se seria bom ou não, né? E aí o Dito acha que não, tá? O Dito acha que não seria boa, não seria uma boa, né? Talisca voltar para o Bahia. Eu vi muitos torcedores também, muitos querem e muitos não. A torcida meio que está dividida. Mas já a gente acompanha esse vídeo, eu vou trazer os dois vídeos aqui para a gente entender melhor, né? O que o Dito diz, o porquê do Talisca não vir para o Bahia. Lembrando que há algum tempo atrás houve uma polêmica do Talisca falar que queria jogar no Corinthians e tal. Não sei se vocês vão se lembrar, né? Vão recordar disso. E aí, na entrevista no programa do Neto, o Neto ainda fala isso, né? Que se o Talisca voltar para o Brasil, que ele tem que passar pelo Corinthians primeiro, né? Mas a gente vai acompanhar aqui direitinho. Gente, saiu uma notícia, informação de que clubes brasileiros estão sondando um ex-atacante nosso, tá? É o Biel, gente. Quem lembra do Biel? Vi muitos comentários divididos sobre Biel, de voltar para o Bahia. A gente nem tem como, tá? Vamos esquecer essa hipótese, porque nem tem como. Grêmio entra na disputa por Biel, atualmente no Sporting, né? Biel que está em Portugal. Grêmio se junta ao São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo na disputa pela contratação de Biel, atacante de 24 anos. No clube português, o atacante teve poucas oportunidades, lembrando que Biel se lesionou, né? Biel eu vi muita gente falando, até usando o termo perna de vidro, né? Porque Biel sempre se machuca, sempre se lesiona, ele não teve um bom desempenho. Eu vi até umas notícias de que a torcida estava cobrando um pouco mais, né? Até pelo valor que ele foi vendido e tal. O que aumentou as especulações sobre a possível retorno ao Brasil. A informação foi divulgada pela imprensa portuguesa, que também aponta o São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo na disputa pelo jogador. Então, só para deixar frisado que para o Bahia, gente, fora de cogitação, tá? Não sei também se ele quer, né, voltar para o Brasil. Então, a notícia está aí. Biel foi muito... Era um dos que entrava para resolver, né, gente? Só que, assim, a história se encerrou. Assim como essa história de Talisca aí. Temos também o nosso fantástico Eric Pulga, né? O nosso Pulguinha. O nosso fantástico dobra o número de assistências de 2024 na primeira temporada de 2025. Então, o que o Pulguinha fez em 2024, ele dobrou, né, a quantidade em 2025, gente. Pulguinha, que foi assim uma joia que o Bahia achou, estava na Série B no Ceará, o nosso fantástico. Acho que o Ceará chora até hoje, né, gente? No total, Eric Pulga disputou 33 partidas pelo Bahia em 2025, com 8 gols e 8 assistências no primeiro semestre. Ele atuou por cerca de 2.280 minutos e marcou ao menos uma vez em todas as competições disputadas pelo tricolor. Nosso fantástico Eric Pulga. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, né, o porquê de Talisca não voltar para o Bahia, porque não seria boa a volta de Talisca para o Bahia, bora só acompanhar aqui, gente, essa questão que eu falei do Bahia voltar a jogar, né? Gente, lembrando que o Bahia vai ter uma sequência aí muito boa, tá? Quando voltar a jogar, serão 4 jogos dentro de casa. Ó, filé para Rogério Ceni, né? Nossos atletas vão voltar mais descansados. E aí, aqui, o que vale, né? Eu tinha feito
falando sobre o retorno do Bahia, quando seria, mas até então não tinha saído ainda a data da Copa do Nordeste. Então, a partir do dia 9, nosso Esquadrão de Aço está em campo contra o Fortaleza, às 21h30. Havia muita gente reclamando desse horário de jogo, mas é isso aí, né? Ultimamente é isso aí que nós temos. E aqui é uma sequência, tá vendo? Copa do Nordeste disputado em casa. Dia 13 retorna para o Brasileirão contra o Atlético Mineiro, disputado em casa. Disputa dos playoffs da Sul-Americana também disputada em casa. E aí retorna ao Brasileirão, a gente pega o Inter em casa para descontar, né? Daquele cacete aí da Libertadores, né, gente? Deixa eu descontar aí essa. Tá devendo, o Inter tá devendo. Mas é isso. Agora bora lá o assunto, né, desse vídeo, o porquê não seria bom a vinda de Talisca para o Bahia, o retorno de Talisca para o Bahia, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você quer, se você acha bom, se você não acha, né, o retorno de Talisca. Essa questão de um jogador que já foi bom, né, muito bom, lembrando que Talisca veio da base, né? Ele vai para fora e retorna. Aí o Dito fala dessa questão, se o jogador não tiver um bom desempenho e tal, a torcida, né, uma parte da torcida é a primeira a crucificar, mas não bora acompanhar para a gente entender. Mas antes de eu trazer esses vídeos, vamos pedir aqui rapidão, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação de que tem vídeo novo, tá? Deixe o seu comentário, que é crucial de importância. Agradecer aos inscritos novos que estão chegando. Já a gente bate 7 mil inscritos aí. Olha lá se quando eu postar esse vídeo já tiver alcançado, né? Então vai rapidão, tá? Não custa nada. Compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas e bora lá o que interessa. Já falei demais, não? Supertaça Cândido de Oliveira, de 2014. Lembrando que esse vídeo é o vídeo que o Neto fala que o Talisca teria que jogar primeiro no Corinthians para depois voltar para o Bahia, né? Fala da importância do Bahia. Quando encerrar esse, a gente vai para a opinião do Dito em relação ao Talisca voltar para o Bahia. Supertaça da União do Futebol Árabe 2023-2024, treinado por nós, como muitos treinadores. E o Talisca vai conversar muito com a gente, porque essa carreira veio tudo, sem dúvida nenhuma, do Bahia. Que é uma coisa, bora Bahia, bicampeão brasileiro, que meteu 3-0 ontem, fora o chocolate, no Bragantino. O Bahia foi uma escola maravilhosa para você, Paulo Robson, né? Você pega Zanata, Luiz Henrique, Ronaldo goleiro, Bobô, Charles centroavante, Bobô, né? Muita gente boa. Para mim, o que eu mais gostei era o Bejoca. Bejoca é monstro. Bejoca ele simplifica e descomplica e complica o que o Bahia e que o Clube Esporte Bahia faz, que é bicampeão. O Bahia foi muito importante para você nisso aqui da sua carreira? Com certeza. Então, acho que a minha trajetória toda começa lá na divisão de base, em 2009, quando eu cresço ali na divisão de base. Acho que agradeço a oportunidade que o Bahia me deu e acho que a minha trajetória ali é muito linda e espero voltar um dia. Mas antes você tem que passar pelo Corinthians. Antes você tem que passar pelo Corinthians e depois você serra rápido. Você tem muita bola para jogar ainda. Eu acho que o futebol que ele tem de meia esquerda, que a gente tem um meia esquerda na seleção brasileira. Não tem. Mas no futebol brasileiro, vai, um meia esquerda. Ponto. Paramos aí. Lembrando que já houve essa polêmica, né? De uma vez Talisca falou que quando retornar seria jogar pelo Corinthians, que virou aquele burburinho todo. Agora vamos à opinião do Dito. O porquê ele não acha interessante o Talisca voltar, né? Ex-jogadores que já foram bons retornar, né? Eu vi muita gente, muitos torcedores questionando assim, já está na idade, já está cansado, vai voltar para o Bahia para se aposentar aqui e tal. Eu vi muita gente falando sobre isso. Fica assim, gente, 2 pesos, 2 medidas, né? Vamos falar assim, o cara foi ídolo do time, ponto. Ele quer encerrar a carreira dele aqui, ponto. Acho que é um mérito, né? É um mérito, é uma honra, vamos falar assim. Mas daí muitos torcedores chateados porque quando você estava bem, você não veio. Mas eu fico muito com essa questão assim, do mérito, sabe? Se aquele cara começou ali, deu sangue, foi bom, né? Se o Bahia estiver no patamar já que está legal, como a gente está vendo que está crescendo, e ele quer encerrar a carreira dele, que acho que é um mérito, né? Mas
tem algumas opiniões que são contrárias, que acham que não, porque ele já está cansado, já está na idade, não deve retornar. Não é o momento atual, tá? Porque ele tem contrato aí de acho que mais 6 meses, tá aí nessa base, mas bora acompanhar agora o que o Dito falou. Talisca, hoje, eu estava no podcast do Bar Futebol Clube lá com o Cássio e com o Pedro Santos-Sé, e surgiu essa informação lá, olha, ele acabou de dizer no programa de Juliana, dos donos da bola, de que ele pode jogar no Bahia e tal, surgiu aqui como uma bomba. Pronto. Eu não sabia qual era o contexto e vi depois, porque isso vazou, isso viralizou, e eu tive o cuidado de fazer um vídeo dizendo o seguinte, se dependesse de Talisca, ele já estaria aqui. Ainda na época de Belintani, eles querem me levar, não, o presidente ficava brincando, Belintani com ele com Belintani. Pronto. Não estou de brincadeira, porque naquela oportunidade seria impossível, o Bahia não tinha caixa para isso. Hoje o City tem caixa para isso, para pagar salário, essas coisas, tá? Vamos lá, tudo bem. Ele seria o maior salário do clube hoje, mais do que Everton Ribeiro, 2 vezes mais do que Everton Ribeiro, de salário, tá? Não estou falando de futebol. Isso aí cada um analisa do jeito que quiser. Em janeiro, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Aí eu coloco lá na matéria. Isso facilita ou dificulta? Para mim, dificulta. Por quê? Porque uma coisa é ele estar livre e vai ser a oportunidade da vida dele de fazer o maior contrato da vida dele. Porque ao invés de pagarem ao clube, ao Al Nassr, por exemplo, que ele tem contrato até junho e foi repassado para o Fenerbahçe, mas o contrato acaba em junho, ele não quis renovar com nenhum dos dois, nem prorrogar para o Fenerbahçe, nem prorrogar para cá. Não, tudo bem, eu vou, mas termina em junho. Ele vai ficar livre em junho. Então, 10 de janeiro em diante, ele já pode esperar as propostas. Porque ao invés de pagar 50 milhões, 100 milhões para o clube, que vai negociar o empresário dele. Olha, eu vou por aí, mas meu salário vai ser 10 milhões. Por que 10? Porque 60, 70, 80 você pagaria ao clube, você vai pagar para mim. Estou dando exemplo. Estou falando números que não são reais, tá? Então, se dependesse dele, ele já estaria aqui. Mas a partir de janeiro, eu não tenho dúvidas que ele vai receber uma proposta do maior concorrente do Al Nassr, ou Al Hilal, ou Al Ittihad, qualquer um desses da Liga Árabe, pelo que ele fez no Al Nassr. Por que o Fenerbahçe apostou tudo nele agora? Porque ele foi um cara que teve uma passagem fenomenal pelo Besiktas, que é o adversário do Fenerbahçe lá, um dos adversários concorrentes. Então ele deixa o Al Nassr e pode voltar para a Liga Árabe ganhando o que o futebol brasileiro não pode pagar. É esse o problema de qualquer clube brasileiro, não só Bahia, de concorrer com os árabes. Por isso que eu digo, o que ele quer pode estar distante, mas é o que ele quer, tá? Então, assim, ele vai ter que abrir mão de muita coisa para vir para cá, ou para o Bahia, ou para qualquer outro clube do futebol brasileiro. Mas como ele falou de Bahia, que é o clube que ele ama, que ele adora, que ele torce, tá? Eu não tenho dúvida que isso possa acontecer um dia. Não sei se vai ser nessa próxima janela. Não sei, sinceramente, porque a janela é em junho, a janela maior do futebol europeu. E o contrato dele acaba em junho. Então, de qualquer forma, ele não pode sair antes de junho. Pode assinar, mas não pode sair. Então, Dito, eu acho que está difícil por essa questão financeira do mercado do futebol que vai concorrer com o futebol árabe, na minha visão. Eu tenho por meta, né, Márcio, ser direto. Eu não tenho um negócio de enganação, de que sempre aqui é o torcedor. Eu não vou ficar ali iludindo o torcedor. Eu não vou ficar para ganhar ponto com você. Vou dizer ao torcedor do Vitória que o Vitória vai brigar pela Libertadores da América. Não vou dizer, não vou. Sabe, me incomoda, não vou enganar o cara, eu vou falar a verdade, que eu acho que é o que está acontecendo, sabe? Então, Talisca não vem para o Bahia, gente. Não vem para o Bahia, esqueça. Pô, o cara vai deixar de ganhar 6 milhões de reais por mês, sei lá quanto é. Agora o que o Márcio falou, e não é só Talisca, é qualquer jogador. Olha o que Everton Ribeiro fez. Everton Ribeiro ia renovar para o Flamengo, sabendo que ia ficar livre. O dinheiro que o Bahia, se quisesse contratar Everton Ribeiro, ia ter que pagar ao Flamengo, por exemplo, 20 milhões pelo passe do Everton Ribeiro. O Bahia paga Everton Ribeiro recebe. Aí o Bahia pagaria 20 milhões ao Flamengo e pagaria um salário de 500 mil a Everton Ribeiro. Everton Ribeiro vai para cá ganhando 2 milhões por mês, porque está batendo já nesses 20 milhões que o Flamengo receberia, que passou a ser do Everton Ribeiro. Então, gente, aqui para nós, esquece. Deixa a Talisca viver a vida dele, jogar o futebol dele. Tem muitos outros bons jogadores aí que o Bahia pode buscar e tem outra, viu? Vou ser muito sincero. Eu ouvi assim lá atrás, né, de alguns treinadores mais experientes,
empresários, ex-jogadores, dizer assim, rapaz, saiu do Brasil, está bem lá fora, vai voltar para quê? Volta para sua terra, você só tem a perder, você não tem nada a ganhar, você só tem a perder. Porque o mesmo que quer que você venha aqui agora, você faz 3, 4 jogos mal, perde gol e tal, você está queimado. Você está queimado. Então, assim, não vem, Talisca, esquece e vamos partir para outra. 6h28, fala. Pois é, gente, analisando essas informações, né? Tanto do Márcio quanto do Dito, a gente vê que assim, não é só o querer do jogador também, né? É toda uma questão de, como é que eu posso dizer? O que administra a carreira do jogador, né? O seu empresário é aquela empresa que está ali assessorando o jogador, né? Como foi falado, ele vai deixar de ganhar uma fortuna, vamos falar assim, né? No linguajar mais bruto, ele vai deixar de ganhar uma fortuna num clube de fora para vir ganhar uma mixaria, vamos falar assim, no Bahia. Como foi falado aí, hoje os clubes árabes são os grandes concorrentes, né, gente? Porque, assim, é um rio de dinheiro. Bota assim na mesa, pá! E aí, você vai ficar lá ou vai ficar no Brasil ganhando uma mixaria comparada ao que a gente tem para te oferecer, sabe? E o futebol árabe tá vindo com tudo, né? A gente vê aí grandes exemplos como Cristiano Ronaldo, Messi, Talisca, o próprio que jogou com Cristiano Ronaldo. Como eu falei, né? Eles vão lá e abrem mesmo o malote, bota na mesa e aí, vem ou não vem? Mas é isso, tá? Deixa aí sua opinião, o que você acha. Se Talisca vier, creio que seja aquela questão assim, dele já estar no fim da sua carreira para encerrar sua carreira com honra, vamos falar assim, com mérito, no clube que é o seu clube de coração, né? Que seria o Bahia, onde ele foi revelado e tudo mais. E eu não acho isso ruim, gente. Eu acho que é uma honra para o jogador, né? Já que ele fez, vamos falar assim, foi revelado aqui, foi um bom jogador, teve decisões importantes, fez partidas importantes. Então, se ele quiser encerrar aqui, eu não vejo problema. Mas essa cogitação dele voltar no momento é um pouco difícil, né? Até porque agora a gente já viu que vai vir essas questões aí do fair play. A gente não sabe como é que vai ficar o andamento. Tem, como eu falei aqui já no outro vídeo, né? Tem 90 dias para ser estudada aí algumas novas regras, algumas coisas que vão acontecer. E é isso, tá? Deixa no comentário a sua opinião. Beijo, tricolor. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.